Heráclito escolhe o lado escuro do rio, por volta do século V a.C. Soler, não é o lado com spa ou brunch de domingo. Heráclito era um aristocrata da costa jônica, sim, aquele canto da Grécia que produz mais filósofos do que iogurte. Ele gostava de escrever epigramas filosóficos curtos e densos, enigmas filosóficos impossíveis de entender e tão paradoxais que parecia que ele estava brincando de Wordly com o universo. Isso lhe rendeu o apelido de O Moreno, embora provavelmente também tenha sido influenciado pelo fato de que ele nunca tomava banho e tinha uma predileção inexplicável por olhar para rios, e também porque ninguém entendia o que diabos ele estava dizendo. No entanto, sua fama não vem de nenhum prodígio metafísico ou seminário TEDx na Agora, mas de uma frase inocente sobre um rio. Soler líquido, tudo flui. O professor Godfrey Vesey, que parece um detetive vitoriano, mas é um filósofo e tinha pouco a fazer, cita o famoso fragmento 12 em sua mini enciclopédia filosófica, que parece uma história em quadrinhos, mas com mais grego e menos explosões. Diz: quem entra nos mesmos rios, águas diferentes molham seus shorts. Vesey acrescenta que esta frase aparentemente inócua, mas tremendamente confusa, levou Platão a dizer: momento, se tudo muda, como saberemos o que é real? E dessa crise existencial surgiu sua teoria das formas. Em outras palavras, graças a Heráclito, temos um mundo ideal onde cadeiras são mais cadeiras do que cadeiras reais. O conto filosófico que ninguém pediu. O florido Heráclito, literalmente. Heráclito floresceu, sim, floresceu, como se fosse uma margarida filosófica de mau humor. Em Éfeso por volta de 500 a.C. Isso não significa que tivesse aromas florais, mas sim que teve seu momento de glória entre garrafas de vinho e debates sobre a realidade. Dizem que ele morreu queimando-se em uma pilha de esterco. Sim, ele literalmente entrou em combustão espontânea com excremento de vaca. Mas como costuma acontecer com essas histórias épicas, talvez seja mais lenda do que realidade. Ou uma metáfora muito heraclitiana para a vida. Infelizmente, essa anedota suculenta parece ser tão falsa quanto as promessas de um político. O homem, o mito, o passivo-agressivo. Como acontece com todos os pré-socráticos, aqueles filósofos que tiveram o infortúnio de nascer antes de Sócrates ridicularizá-los, apenas alguns fragmentos de seu pensamento chegaram até nós. Sim, fragmentos, porque ele nem nos deixou fragmentos completos, os mais enigmáticos. O mais longo tem 55 palavras. Um haikai japonês parece um discurso de casamento perto disto. Entretanto, quando se dirigiu aos seus concidadãos de Éfeso, ele deixou de ser enigmático e se tornou totalmente rude, dizendo-lhes coisas encantadoras como a coisa mais digna para os efésios seria que todos se enforcassem. Uma pessoa encantadora, uau! Poético, certo? Ele também disse que outros filósofos demonstraram que é possível ser muito erudito e, ao mesmo tempo, não ter um pingo de bom senso. E a população em geral? Bem, eles nem sabiam o que estavam fazendo quando estavam acordados. Boas vibrações, sempre. Rios, fogo e mudanças hormonais cósmicas. Filosoficamente, Heráclito era um fã do fogo, ele o via como a matéria-prima de tudo, uma espécie de versão grega do Big Bang, mas com faíscas. Ele também disse que o fogo era a base da alma. Acenda uma vela e pense nisso. Segundo ele, ninguém criou o mundo, ele sempre existiu. E o que importa não é examinar as pequenas partes, mas sua estrutura. O rio que inundou a filosofia. Mas sua frase-chave, a viral da época, é esta: você não pode tomar banho no mesmo rio 2 vezes. Ou como dizer uma coisa óbvia e transformá-la em filosofia profunda. Porque quando você volta, a água não é mais a mesma. Como a cerveja que você deixa aberta por muito tempo. Platão remichou isso. Outros o reinterpretaram. E de repente Heráclito foi o primeiro influenciador da física quântica. Este aforismo teve mais versões do que os filmes Velozes e Furiosos. Do fogo à energia e de Heráclito a Heisenberg. Werner Heisenberg, o pai do princípio da incerteza, outro que gostava de complicar nossas vidas, não o de Breaking Bad, disse que se substituíssemos o fogo por energia, Heráclito pareceria um cientista do CERN. Energia é a substância básica de todas as coisas. A diferença? Heráclito não tinha acelerador de partículas, apenas um rio e muita filosofia acumulada. Crátilo, Empédocles e a dança cósmica. Crátilo, discípulo oficial ou remichador de Heráclito, decidiu que tudo muda constantemente. E Empédocles, que era o mais poético do grupo, deu ao caos nomes lindos, amor e conflito. Resultado? Um mundo que é uma esfera perfeita, até que a luta arruína tudo.
como um relacionamento do Tinder com a filosofia clássica. Tudo é igual, mas não muito. Heráclito disse que os opostos se transformam um no outro, o frio se torna quente, o seco se torna úmido, o jovem se torna velho. E no final, tudo é mudança. Tudo. Até você, que já não pensa mais da mesma forma que quando começou este texto. Ou sim. Visto do céu, ou do sofá dos deuses, guerra e paz, dia e noite, fome e festa, tudo é a mesma coisa. E se você olhar com olhos divinos, até o bem e o mal são intercambiáveis. Muito prático, se você tiver o lado errado. Heráclito, pai da dialética e do drama, o legado do Senhor do Caos. 2000 anos depois, Hegel, outro que não conseguia escrever com clareza, ficou tão obcecado pelos opostos heraclitianos que derivou deles sua filosofia mundial e, com um pequeno empurrão de Marx, chegamos ao materialismo dialético e à ideologia fascista. Bem, coisas que não parecem mais tão filosóficas. Mas Heráclito deixou claro: a guerra é comum a todas as coisas, e lutar é justiça. Uma frase que hoje soaria melhor como lema de um videogame. Mas ele estava falando sério. Porque somente através da batalha você sabe quem é um herói e quem é um espectador. E assim, enquanto Laozi escrevia sobre o tão do outro lado do mundo, Heráclito, o senhor dos rios, nos deixou um legado de fogo, água e mau humor cósmico. Porque se Heráclito nos ensina alguma coisa, é que nada dura, tudo muda, e ele provavelmente mudaria de ideia também se visse como citamos hoje.